Olá pessoal, eu sou o professor Pinho, coordenador da Olimpíada Regional de Matemática Santa Catarina, sou professor do Departamento de Matemática e eu vou gravar com vocês hoje, apresentar para vocês hoje aqui o treinamento 8 no nível 3, tá? As questões do treinamento 8 no nível 3. Uma observação é que esse treinamento está sendo realizado aqui na universidade uma semana antes da realização da segunda fase da prova da Olimpíada Brasileira de Matemática. Então nós escolhemos para esse treinamento questões da prova da segunda fase da Olimpíada Brasileira do ano passado. Tá? Não todas, porque tinha um pouquinho mais de questões, são quase todas, mas para que vocês vejam como é que é o estilo da prova da Olimpíada Brasileira de Matemática, né, na segunda fase. Então vamos lá para as questões. Questão 1. Uma sequência de letras com ou sem sentido é dita alternada quando é formada alternadamente por consoantes e vogais. Por exemplo, essa palavra que não tem sentido, execáfila, né? Matemática, legal e animada, são palavras alternadas, tá? Mas DSOIUF aqui, dinheiro e ordinário não são. Claro, por que não são? Porque você tem, por exemplo, aqui vogais juntas, ó. Nessa palavra dinheiro você tem NH juntas, consoantes juntas. Ordinário também nós temos RD juntos, então não são. A pergunta é: quantos anagramas da palavra felicidade, incluindo a palavra felicidade, são sequências alternadas? Reparem que a palavra felicidade de fato é uma sequência alternada de consoantes e vogais. Então a pergunta é: quantos são os anagramas? Bom, acho que todo mundo sabe o que são os anagramas de uma palavra. É simplesmente você pegar as letras e, mantendo todas as letras, sem jogar nenhuma fora, embaralhar isso tudo aqui e escrever outras palavras entre aspas, né? Nós temos que contar isso. Bom, como é que nós vamos contar? É um problema de contagem, é um problema, digamos, mais ou menos clássico, né, de contagem, de combinatória, que a gente usa. Mas quando eu falo em combinatória, eu não quero me ater muito a fórmulas, tá? Vamos ver o raciocínio, depois eu posso até dizer para vocês o que a gente está usando em termos de fórmulas, que para quem aprende análise combinatória, para quem já aprendeu análise combinatória. O que eu tenho que fazer? Bom, felicidade, a palavra felicidade, vamos escrever ela aqui em cima. Está em cima demais, então eu vou fazer aqui uma felicidade. É uma palavra que tem 1, 2, 3, 4, 5 consoantes e tem 1, 2, 3, 4, 5 vogais. Tem 10 letras, tá? 5 consoantes, 5 vogais. Bom, o que eu vou fazer? Então eu vou colocar aqui, vamos raciocinar da seguinte maneira: elas têm que ser alternadas. Então eu vou colocar 10 posições aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou colocar lá de cá 10. A palavra pode ser assim, olha, eu vou usar a primeira letra C para dizer que é uma consoante e V para uma vogal. Você pode ser, as nossas alternâncias podem ser assim: botar uma consoante aqui, 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 aqui e aqui, e o resto vogal. É isso? Ou eu posso fazer o contrário, tá? Vou repetir aqui as 10 posições de letras. Eu posso começar com vogal, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante. Então tem essas duas possibilidades. Então vamos raciocinar sobre uma delas primeiro. Na verdade, vocês vão ver que o que a gente vai raciocinar sobre uma vai valer para outra. Então aqui eu já tenho uma duplicação de quantidades, tá? Então vamos voltar para cá e pensar no seguinte: como é que eu faço 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suponhamos que a gente vai fazer com consoantes assim: consoante, 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 5 consoantes. Primeira coisa que eu me pergunto é de quantas maneiras eu posso distribuir as minhas consoantes nessas posições, tá? Vamos esquecer que há consoantes que estão repetidas aqui, a consoante D se repete. Vamos esquecer isso por uns instantes, né? Bom, então eu posso pensar assim: são 5 consoantes, tenho 5 maneiras de colocar uma consoante aqui, né? Porque eu posso escolher qualquer uma das 5. Escolhida uma consoante, eu tenho 4 maneiras para colocar essa. Depois eu tenho 3 maneiras para colocar essa, tenho 2 maneiras para essa e uma maneira que sobra aqui, tá? Então eu tenho 5 maneiras de botar uma consoante. Escolhida uma maneira, eu tenho 4 para cá. Escolhida essa aqui, eu tenho mais 3 que sobraram, porque
eu não estou usando mais essas consoantes usadas e assim por diante. Então o total vai ser uma multiplicação, esse é o princípio multiplicativo. Para cada uma daqui eu tenho 4 possibilidades lá, depois 3 aqui, etc. Então, na verdade, a quantidade de maneiras que eu tenho aqui é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá? Isso aqui dá 120, mas a gente representa, né, 5 fatorial é 120. Tá? Ok? Bom, agora há um problema que vocês já devem ter notado. Ah, mas peraí, tem consoantes, tem o D sendo repetido aqui. E quando eu coloco um D aqui e o outro aqui, e depois eu suponhamos que fosse um D e um D', digamos, né? Fosse D e D'. Se fosse D e D', D, D', depois D', D. Seriam coisas diferentes. Mas acontece que nessa contagem o D está sendo repetido. Você está contando de coisas demais, porque o D não se diferencia os dois Ds. Tá? Então, na verdade, eu tenho que fazer o quê? Toda vez que, como o D está sempre se repetindo, pode repetir, pode trocar um D pelo outro e não muda nada, e são dois Ds, na verdade, esse número aqui eu vou ter que vai ser dividido por 2, tá? Porque senão eu estou contando duas vezes. Portanto, na verdade, a alternância das consoantes, vamos escrever assim, a alternância das consoantes, ou a permutação das consoantes, não, melhor do que a palavra alternância, mas de qualquer maneira, das consoantes, seria dada pelo número 120 dividido por 2, que vai dar 60. Então, repetindo, né, eu tenho 60 maneiras de colocar as consoantes, começando aqui, né, 60 maneiras de colocar as consoantes nas suas posições já previamente estabelecidas para haver alternância consoante-vogal, tá? Ok? Bom, aí o raciocínio para as vogais é o mesmo, né? Na verdade, a gente até pode aproveitar esse mesmo desenho, que está aqui, essa figura que eu já fiz, tá? E ver, bom, agora como é que seriam as vogais? As vogais, vão entrar aqui, vogais, são 5 vogais, eu vou ter também 5 possibilidades para cá. Então com as vogais, tá bom, vamos fazer um outro desenho então, para a gente ficar mais fácil. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. As vogais estariam aqui. Então aqui eu também tenho 5 possibilidades aqui. Escolhida essa, eu tenho 4 aqui, 3 aqui, 2 aqui, e a que sobra vem aqui, uma. Portanto, vai me dar também 5 fatorial. 5 fatorial, que também é igual a 120. Né? Igual a 120. Mas nós temos um problema parecido aqui, que nós tivemos com a consoante. Por quê? Porque quais são as vogais que nós temos? As vogais que nós temos, a palavra felicidade, vamos voltar aqui um pouco. E, I, A, E. Então tem 2 E's e 2 I's. Né? Então na verdade agora são 2 vogais aqui que se repetem. Então tanto eu tenho que considerar que eu estou repetindo, né, 2 vezes. Nessa contagem eu estou contando 2 vezes os E's repetidos, quer dizer, quando um E está aqui o outro está lá. Né? Se eu trocasse ele está sendo contado ainda. E o I também. Portanto o total, né, vamos dizer assim, como eu escrevi da mesma maneira, a alternância das possibilidades das vogais, né, a alternância das vogais vai ser dada por que número? Vai ser dado pelo seguinte número, o número 120 dividido por 2 vezes 2, 2 por 2 E's e 2 por 2 I's, tá? Que eu estou dividindo 2 vezes, e isso me dá 30 possibilidades, né? Então eu tenho 30 aqui, 30 maneiras de dispor as minhas vogais nessa posição, e eu tinha, vamos colocar isso aqui um pouquinho mais visível aqui, e eu já tinha 60 maneiras de dispor as consoantes aqui. Claro que para cada disposição das consoantes eu tenho uma maneira de dispor, eu tenho 30 maneiras de dispor as minhas vogais. Quer dizer, fixadas as consoantes de uma maneira, ainda tenho 30 possibilidades para vogais, tá? Então o nosso total, né, o nosso total possível vai ser o que? Total, né, o número total. Número total vai ser dado pelo 60 vezes o 30. 60 vezes 30. E agora nós não podemos esquecer aquilo que eu tinha falado, que a palavra pode começar com consoante ou pode começar com vogal, tá? O raciocínio que eu fiz aqui foi começando com consoante, mas se aplica igualmente para começar com vogal. Então eu tenho que duplicar tudo isso aqui. Então eu ainda multiplico por 2.
vezes 2. 60 vezes 30 dá 1.800, 1.800 vezes 2 dá 3.600. Portanto, eu vou ter 3.600 palavras, né, anagramas da palavra felicidade, que são como foi dito aqui, formando uma sequência alternada, né? É isso aí, então. Mais uma coisinha que eu estou esquecendo aqui é o seguinte: o que nós usamos aqui? Para quem estudou permutação, o que a gente está fazendo nessa conta aqui é uma permutação com repetição, né? Na verdade, simbolicamente se representa assim: permutação de 5 elementos com repetição de 2, né? Que no caso das consoantes era a consoante D, tá? E o que nós estamos fazendo aqui no caso das vogais é uma permutação de 5 elementos com a repetição de um elemento 2 vezes e outro elemento 2 vezes. Então tem uma formulazinha que diz que, a formulazinha é exatamente essa aqui, que diz: você bota 5 fatorial dividido por 2 fatorial, que é 2. Aqui você bota 5 fatorial, que é o 120, dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Mas, para não ficar preso a fórmulas, né, e em análise combinatória, a questão de combinatória é sempre bom, é claro que é útil você ter algumas fórmulas, para não ficar preso a fórmulas, é bom também ver o raciocínio que independe disso. Acostumem-se também a raciocinar em cima desse assunto, né? No combinatório, para os alunos, normalmente no ensino médio, é uma coisa complicada, e de fato há problemas que podem ser complicados, mas você não deve se prender a fórmulas, não se prendam a fórmulas, tem que raciocinar em cima disso, tá? Então é isso.